a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Olá, amigos da cidade, muito bom dia. Estamos de volta com o projeto Amigos da Cidade. Que bom que você está sintonizado com a gente pela TTV Carajás. Todas as manhãs, não é? E todas as manhãs recebendo já uma palavra de encorajamento, de incentivo na palavra de Deus, e como isso é importante. Então não saia daí, vamos ouvir o que Deus tem a dizer para nós na sua palavra. Disse Jesus: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O Senhor Jesus fala aos seus discípulos que eles são comparados à luz, a luz que clareia, que esclarece, a luz que dá orientação. Mas me chama a atenção ele falar que a luz deve ser colocada no lugar certo, isto é, deve estar num lugar onde as pessoas possam se beneficiar desta luz. Assim sendo, nós também, como luz do mundo, conforme Jesus ensina, como ele determina, nós podemos auxiliar as pessoas, conhecendo o nosso propósito. Se a luz não soubesse o propósito para o que ela veio, poderia estar em qualquer lugar. Mas quando a luz, que somos nós, sabe o propósito para que veio, estará sendo colocada num lugar onde poderá iluminar a vida de outras pessoas. Portanto, hoje, meu querido amigo, amiga da cidade, brilhe, deixe a sua luz brilhar, deixe a sua luz clarear o ambiente onde você vai. E isso, com certeza, vai ajudar muita gente a caminhar certo, a fazer as coisas certas. Nosso convidado, como eu disse, já está aqui, é o reverendo Arnildo Klumbi, da Primeira Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Campo Mourão. Bom dia, pastor Arnildo, prazer tê-lo no nosso programa mais uma vez. Bom dia, pastor André, bom dia também aos amigos da cidade, e que Deus nos ajude a cada dia trilharmos, caminharmos como luz de fato desse mundo, sal da terra, fazendo uma diferença absolutamente positiva em relação à vida das pessoas, da cidade e do mundo. A igreja, na verdade, está no mundo para isso, né, pastor Arnildo? Jesus vem, estabelece sua igreja como aquele povo diferente, comprado, remido e resgatado, mas aí parece que as pessoas pensam, agora eu sou cidadão do céu, né? Então teve um encontro com Cristo, eu sou um cidadão do céu, eu vou viver aqui até que Jesus venha me buscar. Não é? E como é que é a inserção da igreja na sociedade no ponto de vista do reverendo Arnildo? Pastor, quando Jesus vem para a terra, então ele demonstra mais ou menos aquilo que nós deveríamos ser e fazer também em relação ao próximo. Jesus vem e se doa. A igreja não tem outro cabeça senão esse mesmo Cristo. E nós, independente de placa denominacional, não vejo que é aí onde se define igreja, não é a partir da placa denominacional, mas a partir de um povo e uma postura que se tem. Também não é a partir de um individualismo, né? Falando assim, eu simplesmente creio em Cristo, mas estou decepcionado com a igreja e não participo de nada. Não é por aí também. Eu acredito que há um murchar desse individualismo, desse egoísmo, para fazer parte de uma comunidade, seja ela qual for, mas que siga a palavra do Senhor, que tenha como única regra de fé e prática as Sagradas Escrituras, e a partir disso, essa comunidade,
ela se torna um presente para a sociedade. Ela não quer a sociedade de presente. Ela se dá de presente para a sociedade. Jesus mesmo ensina que é melhor dar do que receber. Mas hoje, eu acredito que, infelizmente, dentro da cultura anticristã, dentro das próprias igrejas, muitas vezes, é que a gente vai ali mais para receber, e essa é a cultura, e aí a gente vive no nosso lado exterior do culto comunitário, quer dizer, o aspecto que eu me relaciono agora para fora das portas da igreja, da mesma forma como eu me relaciono para dentro, só querendo receber. E muitas vezes aí se colocam caminhos diante de mim, e onde eu atalho, onde eu faço de tudo para ser o maior, onde eu quero chegar lá a qualquer custo, onde eu negocio a fé, eu negocio os princípios de Jesus, e eu sou muito pouco parecido com aquele que é o cabeça, que é Jesus em todas as coisas. Então acredito que seja dessa forma que a igreja precisa se relacionar, se doando mais, sendo mais serva desse mundo. É verdade. Jesus diz, inclusive, né, pastor Nildo, que o mandamento é amar ao próximo, e nisto conhecerão que sois meus discípulos. Quem é seguidor de Cristo? O cristão. E agora, seguidor de Cristo que não faz como ele, então deve estar equivocado, não é? Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o amor que deve haver, não só entre os cristãos nominais, né? Mas o amor que deve haver em relação a todas as pessoas. O corpo de Cristo, como você bem citou, até lembrando daquela palestra maravilhosa que tivemos com o pastor Paulo, não é? Falando sobre o corpo de Cristo, é o corpo agindo em favor da sociedade, inserido na sociedade, não alienado da sociedade, né? E é o que a gente tem visto. Um paradigma. O cristão não tem que se meter em política, não é? Como o senhor vê isso? Nós até escrevemos alguma coisa, você deu uma contribuição muito legal. Como você vê isso? Olha, pastor, é mais um mito demoníaco, anticristão. Como não se meter em política? O cristão, se você precisa se doar, acredito que os melhores políticos, eles... É claro que, infelizmente, não é o que a história tem mostrado, porque as pessoas que chegam ali e negociam seus valores dizendo que são cristãos, não estão ligados ao cabeça. Sim. Agora, um cristão, a gente olha para a própria história, né, do Velho Testamento, principalmente, quando você vê pessoas governando e sendo bênçãos para a sua nação. Você vê José no Egito, numa nação pagã, absolutamente pagã, colocado ali e abençoando aquela nação, mesmo como uma pessoa só, e abençoando o mundo da época. Depois Daniel com Nabucodonosor, o rei Ciro, depois o rei Dario, e Daniel se sucedendo ali naquela função que ele como tinha. Como primeiro-ministro, praticamente, de toda a Babilônia. Né? Então. E se isso não bastasse, você percebe ali, quando Deus escolhe o povo de Israel, há ali essa questão, quando as pessoas temem a Deus e fazem aquilo que é correto, que é ético, que está dentro da vontade do Senhor, o povo de Deus é abençoado. Quando o povo de Deus vai para o pecado, a nação de Israel perece, a nação de Israel sofre. E a própria palavra do Senhor diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então eu não vejo a maneira de ser feliz uma nação sem que Deus seja o Senhor dela. Como é que Deus vai ser o Senhor de uma nação sem que a ala política creia primeiro nesse Deus e seja serva desse Deus, né? Então, eu acredito que o cristão, ele sim deve estar engajado com a política, principalmente para mudar a realidade da nossa política hoje,
Para ser o sal na política. Para ser o sal, para ser a luz que glorifique a Deus, porque hoje em dia, de fato, a política ou a politicagem, né, que levou a política a ser absolutamente... Hoje as pessoas questionam muito, não tem mais credibilidade. E não só a classe política, mas aí a gente pode até falar da nossa classe, a classe dos pastores. Como que uma classe de pastores é desacreditada pela sociedade? Por quê? Por que isso ocorreu? Porque são pessoas que só querem receber. Elas não se doaram para a sociedade, elas não são servas das pessoas, elas são senhores só. Então, quem se coloca como Senhor não se coloca como Jesus. Jesus diz que quem quer ser grande, que se faça servo, né? Quem quer ser visto, que se veja visto servindo. Aí é a questão da luz, porque as pessoas vão olhar para o cristão e vão perceber nele Jesus, e aí não vão glorificar a pessoa e não vão engrandecer a pessoa, vão engrandecer a Deus, porque a continuidade do texto diz assim: e as pessoas então verão a luz dessa igreja ou dessas pessoas e glorificarão o Pai que está nos céus, né? É essa inversão de valores que tem causado tantos problemas, né? Ainda um gancho na questão da política, muita gente diz assim: mas está lá essa autoridade, foi Deus que colocou lá, foi Deus que quis que estivesse lá. Mas no texto do livro do profeta Oséias, encontramos no capítulo 8, versículo 4, que diz o seguinte: eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu nem os soube. Quer dizer, as pessoas podem tomar decisões contrárias a um propósito divino, né? E isso, infelizmente, passa por aquele mito que nós acabamos de dizer. O cristão não deve envolver-se na questão política. Por quê? Em se tratando de cidadão no Brasil, por exemplo, na democracia que nós vivemos, nós temos a oportunidade, o direito e, por que não dizer, o dever de participar mais. E isso pela própria Constituição. Agora, que maravilha a nossa Constituição do país dar a nós a oportunidade de sermos sal e de sermos luz. Quer dizer, nós temos o amparo da Palavra de Deus e o amparo da Constituição. Não é o que nós vemos em países como a Coreia, por exemplo. Eu vi uma matéria ontem assustadora que o ditador da Coreia do Norte, ele mata cristãos. Se ele souber que a pessoa tem uma fé no cristianismo ou quer exercer, ele simplesmente elimina da maneira mais terrível, né? Então, quer dizer, o Brasil hoje oferece a possibilidade do cristão fazer a diferença efetivamente, amparado pela lei. Não é verdade, pastor? Então, vivemos num país nesse sentido muito bom, e por que não aproveitar essa oportunidade para então fazer a diferença em todos os sentidos? Porque hoje é uma liberdade absoluta de se viver e de se pregar o Evangelho. Tanto é que há tanta liberdade de se pregar o Evangelho que não se prega o Evangelho também. Há uma liberdade até de se pregar outra coisa que não é Evangelho, né? Então, nessa liberdade que ainda temos, nós devemos aproveitar para levar a palavra do Senhor a partir das nossas vidas. Não importa onde Deus vai nos colocar, nós estamos à disposição do Senhor. E aí, se tem alguma pessoa, A, B ou C, que pode fazer uma diferença positiva na política, entrando ali não para ganhar poder, mas oferecer ajuda, entrando ali não para se beneficiar, mas para procurar ser bênção para as pessoas, entrando ali não para ter aquele cunho apenas assim partidário, se o candidato fulano ganha, então estou apoiando, senão, porque a gente até viu, né, o pastor lá colocando, né, nós não deveríamos ter apenas um compromisso, ou não deveríamos ter um compromisso com pessoas, mas sim com o governo estabelecido. Não com o mandato, mas com o governo. Com o governo. Toma à disposição para ajudar, né? E é claro que o povo
perece, na sua maioria das vezes, por não saber escolher e colocar pessoas ali que muitas vezes não fazem parte desse propósito ou dessa vontade original do Senhor. Então, muitas vezes a gente sofre pela justiça que nos acomete, a justiça de Deus na nossa vida, né? Que ou você vai ser beneficiado, ter essa alegria, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, ou Deus vai, se você votou errado, Deus vai exercer a sua justiça ali, né? Infelizmente, então a gente tem que olhar mesmo nesse lado do voto, temos que votar corretamente. E Deus não vai fazer boca de urna, né? Filho, você tem que fazer, a decisão é anterior, né? As pessoas têm que considerar as possibilidades, olhar bem, analisar caráter, analisar obras, analisar que efetivamente aquele indivíduo, sobretudo o cristão, que é o nosso assunto, é que ele tem dado o testemunho de vida, que ele tem sido sal e luz e que ele não vai entrar para fazer, ele já está fazendo. É uma continuidade, não é verdade, pastor? Acredita-se que através do evangelho se pode mudar uma família, por exemplo, um indivíduo, depois uma família. Mas o evangelho entra numa comunidade, ele pode mudar uma comunidade. E assim no estado e assim numa nação. O Brasil é uma nação continental, mas com essa liberdade toda temos visto realmente o evangelho sendo acolhido. É claro que com aquelas diferenças, né, do evangelho genuíno e aquele evangelho que falamos há pouco com muita liberdade, falando tão somente na prosperidade, de buscar as mãos de Deus e não a sua face. Então, como o senhor vê hoje a igreja, é um grande desafio, não é verdade? A igreja hoje voltar à essência do evangelho de Cristo, porque parece que a gente está pregando o evangelho de Cristo, mas não o evangelho que Cristo pregava. É uma coisa interessante para se pensar. O evangelho de Cristo é o evangelho que Cristo pregava. Hoje, Paulo, se a gente olhar para a palavra, a gente vai estar mais ou menos como Paulo vai dizer aos Gálatas, né? Que somos insensatos e por que nos fascinou nesse mundo? Por que a gente já está passando desse evangelho por uma outra coisa que não é evangelho, né? Então a gente pode até usar o nome de Cristo e usar o nome de Deus, mas estar absolutamente longe disso. Eu vejo hoje, pastor, que a igreja ela tem perdido muito essa oportunidade. Talvez a gente esteja se reencontrando nesse processo. Nós vivemos já num mundo pós-cristão, pelo simples fato de que os conceitos que permeiam o mundo hoje não saem mais da igreja. Antes a igreja formava conceitos, formava pensadores, formava novas palavras, neologismos que surgiam da igreja que tinham sentido na sociedade. Então, hoje você vai olhar para uma palavra e vai definir uma palavra, liberdade. Você já não define mais liberdade com o cunho que a igreja define. Você vai olhar para uma palavra família, você já não define mais a palavra família com o cunho da igreja, bíblica e tal. Então, a igreja ela foi passando, ela foi se deixando se enclausurar dentro dela mesma. Igrejas com boa teologia ou não, ficaram voltadas para si mesmas, não querendo ajudar, sendo luz nesse mundo para a sociedade, se esconder debaixo da cama, né? Até aquelas muitas vezes que a gente fala, tem uma boa teologia, lê muito bem a Bíblia e tudo mais, mas se esconder debaixo da cama. E aí o mundo começou a ditar as regras e a gente passou por uma sociedade pós-cristã. O grande desafio da igreja é voltar a fazer com que a sociedade olhe para a luz e glorifique a Deus, para que nós possamos novamente ter os conceitos cristãos. Não precisa ser todo mundo cristão, mas uma sociedade com conceitos cristãos novamente. Vivendo os princípios, né? Vivendo os princípios. E quem que tem que ensinar isso? É a igreja. Ela precisa ser o exemplo de A começar serva. pelo ministro que está lá para ensinar. Eu vejo no livro do profeta Oséias, a bronca de Deus era com os sacerdotes, né?
Por por quê? ali. Eu não posso abençoar o povo por causa de vocês. Né? Quer dizer, os pastores têm uma grande responsabilidade de trazer a essência do Evangelho para ser vivido. Porque o convite de Jesus era primeiro vinde. Não é? E nós estamos assim, vinde. Mas quando é a hora de dizer agora vamos, né? Parece que as pessoas não. E naquela palestra do pastor Paulo, ele fala uma coisa que realmente nos chama muita atenção, como pastores, de nós estarmos cuidando para que as pessoas não percam a salvação. E você dedicar 24 horas do seu dia em torno de manter os crentes salvos. É uma coisa doida, porque nós estamos numa embarcação, é como se a gente estivesse dando um colete salva-vidas para o pessoal e dizer, olha, não tira, segura aí, e esquece do detalhe de tudo que está ao redor. Né? Gente morrendo afogada, a gente cuidando de quem já está dentro do barco com os salva-vidas. Né? Eu vejo, pastor, dentro dessa questão, né, pastor André, a questão da missão que Jesus entrega para a igreja. Lá em Mateus 28 ele fala, vão, enquanto vocês forem pela terra, que deveria ser traduzido assim, aquele ide, né? Enquanto vocês forem, vão e então preguem, façam discípulos, batizem essas pessoas e ensinem essas pessoas tudo aquilo que eu vos falei. Então a missão da igreja, ela se resume em fazer discípulos. O que é discípulos? Seguidores. Como é que a gente vai fazer seguidores se a gente não dá o exemplo de como Jesus quer que a gente seja? E como é que a gente vai fazer seguidores? Então, evangelizando a partir do evangelho mesmo, né? Acolhendo qualquer tipo de pessoa, você acolhe para oferecer essa oportunidade de mudança que só Jesus, só o evangelho pode trazer através do Espírito Santo. E ensina, e talvez aí que a gente tenha errado, ensina a viver todas estas coisas. Muitas vezes a gente se clausura dentro da igreja e fica só ensinando só puramente alguns aspectos teológicos, mas não ensina a pessoa a ser um pai, uma mãe, um político, um diretor disso, um professor lá na escola, enfim, ensine todas as coisas. Porque todas as funções para o cristão são sagradas, porque ele é uma pessoa santa, alcançada, e ele vai usar a função dele para glorificar o Pai. Essa função do cristão, ele precisa aprender isso, ele precisa entender isso. Muito bem. Pastor Anildo, nosso papo está muito gostoso, né? Ficaríamos aqui por muito tempo, até se tivesse um chimarrão para a gente ir trocando, né? Seria um tempo muito especial. Mas eu quero agradecer muito a sua participação no programa, no Projeto Amigos da Cidade. É um amigo, é um parceiro, uma pessoa com quem a gente pode contar. Muito obrigado, suas orações, a sua igreja, a belíssima igreja. Né? Não estou falando do templo, que também é belíssimo, estão construindo lá, né, uma escola, alguma coisa nesse sentido, né? É realmente muito bom, mas a gente vai ter que parar por aqui e voltaremos, quem sabe, num próximo momento para a continuidade da nossa conversa aqui sobre a vida do cristão como sal e como luz nessa terra. Obrigado, pastor, obrigado pelo convite, né? Mas agora pela primeira vez contigo também uma honra, uma alegria muito grande. Muito obrigado. Aí. Deus abençoe sua vida. Amém. Desejamos a todos vocês um dia maravilhoso, né? Hoje é quinta-feira. Nós teremos a oportunidade de fazer grandes mudanças, orando, buscando a direção de Deus e fazendo a coisa certa. Um abraço, fique com Deus. Eu volto amanhã, se Deus disser que sim. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos.